Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar um pouco a respeito das características físicas do continente americano, tá? Na aula passada a gente deu uma passada na história, né? Mostramos um pouco do desenvolvimento americano. Na aula de hoje a gente vai focar mais nesses aspectos físicos, né? O clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia. E na aula que vem a gente vai falar um pouco da população, vamos falar a respeito da economia, né? De como a economia desse território é muito importante não só para ele próprio, mas também para todo o cenário mundial, tá? A gente começa falando de alguns aspectos gerais, né? A respeito da parte americana, com a localização geográfica, né? Na América do Norte, como a gente já sabe, fazendo fronteira, né? Com dois países aí, o México e o Canadá. Isso em aspectos gerais, né? Aspectos físicos. Os limites geográficos, né? Ou seja, onde o território americano termina, porque a gente vai entender melhor isso, o porquê que ele não termina nessas partes aí, quando a gente falar de economia, quando a gente falar do desenvolvimento, mas focando nesse aspecto geográfico, ele termina ao norte, né, no Canadá, no sul ao México, o Oceano Atlântico ao leste e o Oceano Pacífico ao oeste, tá? A gente tem essas características geográficas dessa parte americana aí, mas a gente vê, quando a gente começar a estudar a parte do desenvolvimento, que eles não se atentam somente ao próprio território, tá? A gente tem um relevo aí constituído de planície central, né? As grandes planícies que a gente tem nessa região. Temos a presença de montanhas na região centro-oeste, as montanhas rochosas, né? Colinas e montanhas baixas no leste. Então é um relevo bem característico, né? Não tem tanta variação assim, até porque o continente americano, essa parte aí somente dos Estados Unidos, né? Que é o que a gente está falando, não é tão grande, não tem uma grande extensão territorial, mas mesmo assim a sua influência, né, de modo geral, é muito grande. Isso a gente vai estudando ao longo das aulas, né? É também na porção oeste do continente que encontramos o famoso Grand Canyon, né? Aquela estrutura rochosa muito conhecida, né, no mundo inteiro. Ela fica na porção oeste dessa parte aí, tá? As grandes cadeias rochosas interferem a circulação de massa de ar. Isso a gente vai entender melhor agora quando a gente falar de clima, né? Clima temperado continental ao leste, né? Subtropical ao sudeste, de montanha, né? O clima de montanha ali no centro e montanhas rochosas, árido tropical no sudoeste, mediterrâneo à costa oeste e árido frio ao noroeste, né? Por que eu falei ali a respeito da massa de ar no slide passado? Justamente por conta disso aqui. Alguns problemas ocorrem de forma natural nos Estados Unidos, como os tornados e a ausência do corredor de tornados, né? Ao qual é o choque de massas de ar, uma quente e outra fria, vinda do sul, e uma seca e outra fria, que penetram nas planícies centrais. O que é isso, né? Como a gente tem aquela cadeia de montanhas ali, a gente acaba não deixando passar algumas massas de ar, né? Com isso, em determinados locais, a gente tem um corredor, né? Imagina um corredor ali, onde algumas massas de ar conseguem passar. E aí são massas diferentes, com características diferentes, né? E elas têm um choque. Quando elas têm um choque, a gente acaba gerando algumas formas naturais, né? Que acabam penetrando nas planícies, tá bom? Então a gente tem muito dessas características na parte americana, tá? É algo muito característico, muito notório na parte americana. Temos também a vegetação e a hidrografia desse local, né? Que é o apanhado final desses aspectos físicos, onde a vegetação na costa leste e noroeste, a predominância de florestas temperadas, né? Mangues na região da Península da Flórida, na costa do Alasca encontramos as tundas, né? Presença de estepes na Grande Planície Central, vegetação de deserto é encontrado da fronteira com o México. Então, a quantidade de vegetação aí, se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, se a gente comparar
com alguns outros países a gente não tem tanta variedade, tanta diversidade, mas mesmo assim é um local com bastante vegetação, né? A hidrografia americana gira em torno de rios importantes como o Hudson, né, em Nova York, e Missouri e Mississippi, o maior do país. É importante destacar também o Rio Grande, que divide os Estados Unidos e o México. Esse é um ponto muito importante, porque esse rio, né, ele faz a divisão dos Estados Unidos com o México, né? Não só como o limite territorial que a gente falou ali, mas também esse rio é muito importante, né? E para a gente fechar aqui essa parte física, né, uma aula um pouco mais rápida, a gente tem os principais problemas ambientais, né? Isso não se atenta somente aos Estados Unidos, mas por conta do seu desenvolvimento, da sua urbanização, a gente tem esses problemas como bem notórios, tá? A gente tem a poluição do ar nos grandes centros urbanos, né, que já não é uma novidade para basicamente todo o país que é urbanizado, né, que tem um alto índice de urbanização. A gente tem essa poluição não só dos automóveis, mas também das indústrias, né? Temos a contaminação da água e do solo com pesticidas e fertilizantes, né? Então, aquele processo de vegetação ali, quando ele não busca, né? Ele precisa de uma aceleração daquele resultado, eles acabam contaminando tanto a água quanto o solo, né? Isso não só para aumentar a colheita, né? A quantidade, mas também porque o mercado gira, o mercado precisa de produtos imediatos de bastante quantidade, né? Então a gente não pode, principalmente os grandes comerciantes, né? A grande parte comercial não pode esperar todo aquele momento, então eles utilizam desses produtos, né? E a desertificação, que também é um processo que vai ocorrendo nos Estados Unidos também, de uma forma muito grande, tá? A aula de hoje é basicamente essa, é bem tranquila, bem rápida, né? A gente fala somente de alguns aspectos físicos. Na aula que vem falaremos a respeito da população, falaremos a respeito do desenvolvimento econômico, né? Aí a gente vai entrar de fato nessa influência que os Estados Unidos têm em todo o mundo, tá bom? Até o próximo vídeo.